Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma mesa redonda do IBDT. Eu sou Tércio Souza, advogado, presidente do Instituto Baiano de Direito do Trabalho. Tenho aqui a honra de ter dois grandes colegas, amigos, para tratarmos em mais uma mesa redonda aqui do nosso Instituto. Um tema muito importante, um tema muito controverso, que seja o seguinte: a Covid-19, essa doença, essa patologia causada pelo coronavírus, é ou pode ser uma doença ocupacional? Hoje, para tratarmos desse assunto, temos dois grandes amigos que fazem parte da nossa mesa. Temos o Dr. Fabiano Veiga, ele que é juiz do trabalho da 5ª Região, especialista em Direito e Processo do Trabalho e em Direito Constitucional, professor de cursos de graduação e pós-graduação, autor de várias obras jurídicas, está aqui conosco para tratar desse assunto. E está também conosco o nosso amigo, o nosso colega, nosso companheiro, Dr. Marcos Oliveira, advogado, companheiro de longas datas, que também está aqui conosco, já participou de algumas mesas redondas aqui com a gente e nos dá a honra, a satisfação de participar de mais essa. Não posso esquecer de pedir a vocês que vocês acompanhem o nosso canal, deem um like nos vídeos, acompanhem as nossas redes sociais, o IBD Trabalho, aqui no YouTube, no Instagram, no Twitter, acompanhe as nossas reuniões. Nós temos feito um grande esforço no sentido de produzir conteúdo e de qualidade. Essa nossa reunião está sendo transmitida aqui pelo YouTube, vai ficar gravada depois. Vocês podem participar, seja dando like, seja fazendo perguntas através do nosso chat. Nós estamos à disposição de vocês. Esse tema, como não poderia deixar de ser, decorre dessa imensa crise sanitária ocasionada pelo coronavírus. Essa crise que é de ordem mundial e tem gerado aspectos na saúde das pessoas de dimensões ainda desconhecidas. É bem verdade que a alta taxa de transmissão do vírus e a incidência das doenças que ele causa, a Covid-19, causam a baixa letalidade. Há estimativas de que apenas 80% das pessoas que se contaminam, são contaminadas pelo coronavírus, sequer precisam de atendimento médico, mas impõe um aumento significativo do número de pessoas que demandam tratamentos específicos em um curto espaço de tempo, dada a alta taxa de transmissão desse vírus. Por isso, tem sido imposto pelas autoridades sanitárias uma redução da circulação de pessoas e não podemos ignorar os impactos que esta doença, a Covid-19, decorrente do coronavírus, possui nas relações de trabalho e mesmo previdenciárias. O sistema previdenciário pode ser afetado porque não há dúvidas de que a Covid é uma doença e o sistema previdenciário, em regra, protege as pessoas em razão da sua incapacidade decorrente das suas doenças. De outro lado, também é possível discutir-se acerca de uma responsabilidade por parte do empregador. Afinal de contas, como é que fica o empregador nessa situação? O empregador poderia ser responsabilizado por um empregado que contraiu o Covid-19? Pode-se considerar acidente de trabalho, por exemplo. O assunto, longe de ser pacífico, já foi objeto de uma medida provisória, a medida provisória 927, através do seu artigo 29. Também já foi objeto de uma decisão judicial pelo Supremo Tribunal Federal, em sede da ADIM, a ADIM 6342, que inicialmente teve uma liminar indeferida pelo ministro Marco Aurélio, mas que, ao ter sido submetida ao plenário, acabou por ter essa decisão sido alterada, reformada, e, em razão disto, tivemos aí, recentemente, ao longo dessa semana,
essa decisão do STF no sentido de suspender a eficácia desse artigo 29 no âmbito da MP. Para tratar desse assunto, começamos a nossa mesa redonda de hoje com ele, doutor Fabiano Veiga. Doutor Fabiano, muito obrigado pela sua presença, é uma imensa satisfação. A palavra está com você. O que é que você acha? O Covid-19 pode ser, sim, considerado acidente de trabalho? Bom dia. Bom dia, doutor Técio. Bom dia, doutor Marcos. Agradeço pela oportunidade de falar para um público tão seleto. Agradeço à IBDT, na pessoa do próprio doutor Técio, pelo convite. E quero dizer que estamos completamente abertos a dúvidas, a sugestões e a questionamentos, buscando, longe de encontrar respostas prontas, discutir e debater o tema para equalizar uma situação tão difícil que nos encontramos. Como o professor Técio bem falou, o ano de 2020 começou de forma anormal, digamos assim, diante da pandemia causada pelo novo coronavírus, iniciada na China ainda em janeiro, há quem diga em dezembro em 2019, mas que se expandiu para diversos países e todos os continentes do planeta. Temos que voltar no tempo, ainda em fevereiro de 2020, e lembrarmos que o Poder Legislativo decretou, mediante o Decreto Legislativo 6 de 2020, um estado de calamidade pública decorrente de uma crise sanitária e de saúde pública, fixando inicialmente esse período de calamidade pública até 31 de dezembro de 2020. Passou-se o tempo, avançou-se para o mês de março, e com o avanço também do coronavírus, o governo federal passou a editar uma série de medidas recomendando isolamento, quarentena, distanciamento social, que está retratado, inclusive, por uma norma pouco estudada, mas que vale muito a pena conhecê-la, que é a Lei 13.979 de 2020, que trata exatamente dos conceitos de quarentena e isolamento. Por volta do mês de março, e com o avanço da crise, com o avanço do novo coronavírus, passou-se a ocorrer a suspensão de algumas atividades empresariais, atividades comerciais, salvo aquelas assim consideradas essenciais. Diante disso, houve um claro choque para o direito do trabalho, que passou a atuar fortemente durante essa crise. Afinal de contas, diante da suspensão da atividade econômica, as empresas passaram a não ter receita ou a ter, de modo geral, uma queda substancial da receita e trazendo uma crise econômica que impediria, inclusive, honrar com os haveres trabalhistas, com os créditos dos trabalhadores. É nesse contexto de contemporização das medidas necessárias para combater o novo coronavírus e, por outro lado, permitir que as empresas permanecessem vivas e também promover o próprio sustento mínimo do trabalhador, que foram editadas as MPs 927, 928, 936, 944, entre outras MPs acerca do tema, que são muitas, na verdade. A primeira MP que nos interessa de forma mais de perto, a MP citada pelo professor Técio, a 927, ela foi alvo de ação direta de inconstitucionalidade. Inicialmente, teve o pedido indeferido pelo ministro relator Marco Aurélio no Supremo Tribunal Federal e, posteriormente, foi objeto de apreciação pelo plenário, quando o plenário restringiu a aplicação de dois dispositivos relativos à doença ocupacional, relativos à possibilidade de considerar o Covid como doença ocupacional e também a atuação dos vetores fiscais do trabalho. Quanto à questão relativa, especificamente, ao artigo 29 dessa MP, artigo 29 esse que traz uma presunção de ausência de nexo e causalidade entre o Covid-19 e a relação de trabalho, há de se entender que esse artigo 29 traz uma espécie de presunção relativa. Vale dizer, ele dispõe no sentido de que a contaminação pelo Covid-19, causada pelo novo coronavírus, não é doença ocupacional, salvo comprovação em sentido contrário.
Temos que lembrar aqui que a doença ocupacional é uma espécie de acidente de trabalho. Nós temos o acidente de trabalho previsto como tal no artigo 19 da Lei 8.213/91. Portanto, trata-se de uma lei previdenciária que nos empresta, digamos assim, que comunica com o direito do trabalho ao conceituar acidente de trabalho, que pode ser na modalidade de acidente típico, ou seja, um evento abrupto, inesperado, bem delimitado no tempo. Pode também ser um acidente de trabalho por equiparação legal, ou seja, circunstâncias, fatos que a princípio não seriam um acidente de trabalho, mas pelo caráter social da legislação previdenciária considerou-se como um acidente de trabalho, e as doenças ocupacionais, que nos interessa mais de perto aqui nesse nosso estudo, nessa nossa mesa redonda. Essas doenças ocupacionais, elas podem ser profissionais ou do trabalho. E essas doenças profissionais ou do trabalho estão catalogadas pela legislação previdenciária, mais especificamente pelo decreto 3048/99, que no anexo 2 traz a lista dessas disposições das doenças profissionais e do trabalho. Entretanto, a própria legislação previdenciária, no artigo 20, parágrafo 1º, ela dispõe que não será considerada acidente de trabalho a doença endêmica, ou seja, a doença especificamente localizada em determinada região em que o trabalhador preste serviços, salvo se essa contaminação decorrer da natureza do trabalho ou tiver alguma relação com o próprio contrato de trabalho. Vale dizer, tal como o artigo 29 da MP 927 de 2020, a legislação previdenciária também traz uma presunção relativa de ausência de nexo causalidade entre a aquisição da doença endêmica e o trabalho. Logo, é possível dizer que, independentemente do que está expresso no artigo 29 da MP 927, cuja eficácia foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, subsiste a norma constante do artigo 20, parágrafo 1º, a linha D, da Lei 8.213/91. De sorte que, embora haja referência na lei previdenciária à ausência de nexo causalidade, a presunção de ausência de nexo causalidade, como se tratar de uma endemia, há de se aplicar mesmo regramento como se tratar de uma pandemia. Sabemos que a pandemia, na verdade, ela decorre de um poder de contágio ainda maior do que a própria endemia. Ou seja, a pandemia se refere à situação em que a doença está alastrada por diversos continentes com transmissão sustentada comunitária local. A ideia aqui da legislação previdenciária é de que o trabalhador, na verdade, antes de ser um sujeito da relação de emprego, um dos contratantes, um dos indivíduos que faz parte do contrato de trabalho, ele é um ser humano. E, como tal, ele participa de diversos contextos sociais, comunitários, e fica extremamente difícil presumir que aquele contágio ocorreu no ambiente de trabalho. Temos que lembrar que, para efeito de acidente de trabalho, e aqui, por óbvio, como já disse, de própria caracterização de doença ocupacional e as consequências que daí poderiam decorrer, são necessários diversos requisitos, como ação, omissão, dano, nexo, causalidade, em algumas circunstâncias, para alguns efeitos, sobretudo efeito civil reparatório, a existência de dolo ou culpa, salvo no caso de responsabilidade civil de natureza objetiva. O que a lei previdenciária faz, assim como estava constando no artigo 29 da MP 927, é presumir a ausência de nexo causal, ou seja, um dos elementos necessários para a responsabilidade civil e a atribuição de efeitos trabalhistas em razão do acidente de trabalho. O acidente de trabalho, uma vez ocorrido, nós sabemos, ele tem múltiplos efeitos. Ele tem efeitos contratuais no contrato de trabalho. Inicialmente, a suspensão por 15 dias, em que o empregador permanece com a obrigação de pagar os salários. Posteriormente,
Perdão, inicialmente a interrupção do contrato pelos 15 dias, e que o empregador permanece com a obrigação de pagar os salários, posteriormente com a suspensão do contrato, a partir do 16º dia, quando o empregado passará a fazer jus ao benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário, o B91. Além disso, é possível que, se o empregado, de fato, ficar afastado por mais de 15 dias, ele tenha posteriormente direito à garantia de emprego. Aplicação aqui do próprio artigo 118 da Lei 8.213/91 e da própria súmula 378 do TST. E é possível ainda o efeito cível, reparatório e indenizatório, desde que satisfeitos os reglamentos da responsabilidade civil previstos nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil de 2002. Então, a importância de estudar esse tema e de definir se a contaminação pelo Covid-19 é ou não um acidente de trabalho decorre dos múltiplos efeitos das diversas normas que incidem no caso específico, que poderão criar direitos para o trabalhador e obrigações para o empregador. Agora, analisando como o colega Técio perguntou, especificamente em relação à decisão do Supremo, a partir de agora vamos considerar que a natureza é ocupacional ou não da Covid-19. Na linha do que eu já pude deixar implícito, ainda que se suspenda a eficácia, como se foi feito do artigo 29 da MP 927, subsiste a aplicação do artigo 20, parágrafo 1º, item D, da Lei 8.213/1, de modo que, a princípio, a Covid-19 não é uma doença ocupacional. Isso é muito importante de ser dito e de ser analisado, pois a imprensa, de modo geral, a mídia, divulgou amplamente, logo após a decisão do Supremo, em 29 de abril, no sentido de que o Supremo haveria reconhecido a natureza ocupacional da contaminação pelo Covid-19, pelo novo coronavírus. Entretanto, analisando o debate que foi feito nessa sessão, e vale destacar aqui que a decisão ainda não foi publicada até o presente momento, na verdade, o Supremo não deixou muito claro em que parte, qual seria exatamente a violação constitucional decorrente desse artigo 29 dessa MP. Prevaleceu o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que haveria uma violação a direitos trabalhistas, mas não foi tão específico na indicação de qual dispositivo constitucional foi de fato violado, foi de fato violentado, e também a ideia que acabou sendo predominante entre os ministros, no sentido de que esse artigo 29 tornaria o ônus da prova por parte do trabalhador extremamente difícil, seria uma espécie de prova diabólica. Entretanto, não sabemos os contornos de formas mais detalhadas do acórdão a ser publicado posteriormente. O fato do Supremo afastar, portanto, o artigo 29 da MP não faz com que se afaste imediatamente o artigo 20, parágrafo 1º da Lei Previdenciária. Então, o que se não tem nesse momento é a vigência, é a produção de efeitos do artigo 29 em relação especificamente ao novo coronavírus. Mas, como já falamos, a pandemia é um fato até mais relevante que tem o condão de produzir o rompimento do nexo de causalidade de forma ainda mais forte do que a endemia. Então, a situação, com devido respeito a quem pensa em sentido contrário, é no sentido de que permanece sendo aplicável aqui a ideia de ônus da prova básica prevista nos artigos 818 da CLT e 373 do CPC 2015, sendo que, no caso específico, há uma presunção legal da ausência desse nexo. Então, a princípio, o ônus de provar que há nexo e causalidade entre a prestação de serviços e a contaminação pelo Covid permanece sobre o trabalhador por se constituir um fato constitutivo do seu direito. Entretanto, nada impede que o magistrado, valendo-se da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista tanto no artigo 88 da CLT, parágrafo 2º, quanto no artigo 373 do CPC 2015,
que ele, em sede de audiência, na abertura da instrução, diz a CLT, promova a distribuição dinâmica do ônus da prova, quando verificar, no caso concreto, que a produção da prova pela parte autora é extremamente difícil, ou verificar que, de fato, a parte ré tem melhores condições de promover a produção dessa prova. Além disso, quando houver distribuição dinâmica do ônus da prova, é necessário que a parte, ou melhor, que o magistrado, permita que a parte prejudicada por essa decisão, que deve ser devidamente fundamentada na abertura da audiência de instrução, produza essa prova. Diz a CLT, permitindo até mesmo o adiamento da assentada, para que a parte, então, prejudicada por essa decisão, em aspectos processuais, possa produzir a prova. É relevante apontar ainda que isso pode ocorrer em diversas situações processuais. Basta imaginar se nós tivermos uma situação em que o trabalhador seja um profissional da área de saúde, sobretudo aqueles que estão na linha de frente de combate direto à pandemia do novo coronavírus, promovendo cuidado aos pacientes. Nesse caso, pode o magistrado, levando em consideração a atividade que esse trabalhador exerce, presumir a natureza ocupacional dessa doença. Entretanto, na minha visão, essa presunção não deverá ser feita em sede de sentença, mas sim em sede de audiência, para permitir a contraprova, para permitir a produção da prova pela parte prejudicada, no caso, a empresa. É curioso lembrar, para finalizar inicialmente essa participação, que o primeiro caso de novo coronavírus aqui na Bahia foi em Feira de Santana, em que uma pessoa que havia retornado da viagem da Itália voltou de forma assintomática, mas tinha o novo coronavírus. Na sequência, a segunda pessoa a ser contaminada, neste caso, foi a trabalhadora doméstica que prestava serviços a essa primeira pessoa contaminada. Nessa hipótese aqui, fica extremamente fácil, digamos assim, fica muito menos complexo estabelecer essa relação de nexo causal. Mas isso aí só foi possível porque chegar a essa conclusão, porque à época a contaminação ainda não havia se expandido pelo Brasil, muito menos pela cidade de Feira de Santana, e ficou realmente relativamente simples estabelecer o nexo causalidade entre a aquisição da doença e a relação de trabalho. Bem, inicialmente eram essas as minhas considerações. Eu me coloco à disposição para eventuais dúvidas e questionamentos. Pois não, Técio? Vejam que a matéria ela tem um viés de enfrentamento, digamos assim, em diversas perspectivas. O professor Fabiano falou da perspectiva processual, de ônus de prova, falou da perspectiva da responsabilidade civil do empregador, falou da perspectiva previdenciária e falou do próprio movimento empreendido pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, percebamos que as matérias não são simples, são por demais complexas. E é por isso mesmo que eu chamo a nossa roda agora meu amigo, meu companheiro, doutor Marcos Oliveira. Doutor Marcos, o que é que você pode trazer aí sobre este assunto tão polêmico, tão controverso? É possível a gente tratar da Covid-19 numa perspectiva mais simples, diante de tanta complexidade como foi abordado pelo doutor Fabiano? Bom dia, meu presidente Tércio, meu amigo. Bom dia, doutor Fabiano. O debate é uma honra aqui com o senhor e gostei muito da sua explanação, achei muito pertinente, mostra que estudou bastante o assunto para vir aqui falar conosco. A realidade aqui, o assunto, em tese, não é novo, né? A doença é que é nova, a pandemia é que é nova. E eu fui tomado de surpresa, né? No dia, eu até dei uma entrevista sobre o assunto relacionado à doméstica, e a decisão saiu à tarde, eu estava lá de manhã.
né? Como a entrevista passou no outro dia, eu quase dei uma resposta errada, baseada já na tese que estava aqui, né? Que já existia. E me surpreendeu a forma que a imprensa tratou esse assunto, primeiramente, né? Mostrando, inclusive, desconhecimento, né? E assustando a população sobre o tema, né? Dizendo que, efetivamente, o governo queria afastar o direito dos empregados de ver reconhecida a doença ocupacional caso adquirissem Covid-19 no lugar de trabalho, dentre outras coisas. Isso é um absurdo total, não foi isso que aconteceu, é claro para mim, né? Ao contrário, a decisão me parece, para usar uma expressão bem simples, um pouco atrabiliária, um pouco complicada na forma como ela foi feita, né? Eu vou me arriscar aqui a lançar uma tese que eu discuti com o Tércio e com o Fabiano ontem, que a medida provisória 927, eu estou falando de arriscar mesmo, criou uma condição até melhor se a gente comparar com o que diz o artigo 20 da Lei 8213. Né? A Lei 8213, lá no inciso D, já citado, na letra D do parágrafo 1º, desculpe, diz que a doença endêmica adquirida por segurado, habitante de região que ela é desenvolvida, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Me parece aqui que a regra previdenciária queria dizer, se você trabalha exposto àquele agente, principalmente os profissionais da área de saúde, né, criou uma espécie de responsabilidade objetiva aqui, dizendo que não há, né, em pandemia, em endemia, a possibilidade de ser tratada doença ocupacional, até porque se sabe dos riscos, mas se efetivamente havia contato direto com aquela doença, e se não houve também preocupações do empregador para evitá-la, aí sim estaria caracterizada a doença ocupacional. Já o artigo 29 da 927 diz: os casos de contaminação pelo coronavírus, é específico, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação de nexo causal. Veja que essa regra aqui comporta uma simplicidade enorme. Ela só estabeleceu aqui, como o doutor Fabiano disse, uma possibilidade do ônus da prova ser distribuído, né? Mas não disse aqui que não era. Efetivamente diz, pode, não é, desde que se prove o contrário. Então, entendo que a prova do empregado, entendo que é uma prova difícil, mas efetivamente estabeleceu um direito maior, vamos colocar assim, do que o que já existia antes no tema, né? E aí vem o STF, me parece que de uma maneira apressada, suspendeu aqui, por conta de alegadas inconstitucionalidades que nós não entendemos bem quais são, né? Mas suspendeu a eficácia desse artigo de imediato e me parece que retirou um direito que até era, vou colocar de uma maneira bem menos técnica, porque eu sei que tem muitos empresários que estão vendo, mas um direito que era melhor para o empregado, né? Melhor para essa relação de trabalho aí, nos casos de configuração da doença ocupacional, comparado ao acidente do trabalho e do B91. Então, a primeira consideração que eu faço, e me arrisco nisso, é essa, né? A medida provisória não retirou esse direito, ao contrário, ela até estabeleceu uma forma mais branda, uma forma mais razoável de se entender como a Covid-19 pode ser considerada como doença ocupacional. Mas eu não vou tratar dos assuntos processuais, não, para não cansar as pessoas, né? O doutor Fabiano já tratou muito bem disso, mas um aspecto relevante aqui que são as indenizações que podem ser decorrentes disso, né? Eu tenho recebido muitas perguntas das pessoas que têm, inclusive, empregado doméstico, né, e em casa, e que querem saber se o empregado doméstico adquiriu a Covid-19, se efetivamente isso pode ser considerado doença ocupacional, né, e quais as consequências. E, efetivamente, eu acredito que sim, né? Claro que a prova é dificílima, né, para um empregado e permanece com ele no ônus da prova, mas eu entendo que sim, ele pode, no caso que o doutor Fabiano citou, que o empregador adquiriu a doença logo no início da pandemia e passou para a sua empregada, né? E aí me parece nítido que a doença veio através do trabalho que ela prestava ali, né? Isso pode acontecer hoje também, caso a família de qualquer um adquira a doença e a empregada não a tinha antes, né? Passou a adquirir também no ambiente de trabalho, e mais arriscado do que isso, transporte público, né? Eu sei que as pessoas estão sabendo disso, mas metrô, ônibus, estão todos, como tem menos, as pessoas estão se deslocando e estão cheios, né? E efetivamente isso é um polo de transmissão de doença e pode ser considerado
um acidente de trajeto, né? Pode ser que a doença tenha sido adquirida durante o trajeto para o trabalho. Então, todas essas considerações precisam ser feitas para que as pessoas tomem cuidado com o resultado do que uma contaminação dessa natureza pode trazer para a sua vida, né? Não é só a questão previdenciária, se vai ser B91, tratado como acidente do trabalho, se vai ser B31, se vai ter a estabilidade no emprego de 12 meses após voltar, né? Nós sabemos que o ciclo da doença é curto, inclusive, o retorno é rápido, né, ao trabalho. E se preocupem também, e principalmente, mesmo com a letalidade baixa, com o evento morte, né? O evento morte pode trazer uma tragédia não só para a família do empregado, mas também uma tragédia processual, indenizatória para a família, para a empresa, para pequenas empresas, né? Me parece que aí o risco é muito grande. Eu fiz algumas considerações aqui, Técio, relacionadas a cuidados que se deve ter, né? Principalmente as empresas, os empregadores domésticos e todos os outros, né? Que você, diante de todo esse quadro e dessa realidade de que há uma tendência a considerar como doença ocupacional, diante dessa suspensão do STF, até porque o processo será julgado depois, mas eu acho que há uma tendência por aí de que se entenda que adquirir no trabalho pode criar essa responsabilidade. Muitos colegas, com quem eu conversei ontem, acham que a responsabilidade é objetiva, né? Principalmente os profissionais de saúde, dentre outras. Isso traz uma consequência muito grande, processual e efetivamente indenizatória, né? Então, alguns cuidados que eu considero para todos os empregadores, né? Testar os empregados, né? Testar de ciclos em ciclos, quando for possível, fornecer máscara e álcool gel, né? Tudo isso mediante recibo, adotar distanciamento de 1 metro entre as pessoas, entre os postos de trabalho, alternar os horários de entrada e saída, evitando aglomerações, manter os ambientes arejados, de preferência sem ar-condicionado, quando possível, reforçar muito a limpeza, né? Orientar os empregados da forma de prevenir os vírus, inclusive em casa, né? E, se puder, disponibilizar transporte, né? Porque, efetivamente, o risco de contaminação no transporte é grande e o risco do empregador também se torna grande, né? É importante dizer que não é só a causa, o nexo causal, pode ser também com causa, né? Pode ser que se adquira com causa, pode ser que se consiga a doença pelaquela exposição média do risco, ou por o empregador não ter fornecido um desses EPIs, ou não ter tomado esse tipo de cuidado, ou ter possibilitado que o empregado possa ter contato com o vírus, mesmo tomando todas essas atitudes, mas sem oferecer informações, sem oferecer a limpeza correta. Então, tudo isso podem ser problemas futuros para esses empregadores que eu acho que poderiam agora ser evitados, até também para zelar pela saúde pública, né? Então, é importante que a gente fale sobre isso, e eu convidei muitas pessoas fora da área jurídica para assistir essa live. As pessoas estão muito preocupadas com isso, muito mesmo, e isso pode gerar uma dificuldade muito grande na vida dessas pessoas. Eu costumo dizer que o pior ainda é se numa doença ocupacional dessa aconteça a morte desse empregado, né? Pode efetivamente haver uma possibilidade de pensionamento mensal para a família, né? Isso é uma coisa muito difícil, é muito caro, é muito complicado, além de trazer, obviamente, prejuízo humano, né? Com a morte de alguém que está próximo, ou alguém que lhe serve, fora a culpa mesmo emocional que tudo isso traz, tem todas as consequências indenizatórias aí que nós precisamos ter precaução. Eu já tinha falado com o Técio antes disso aqui começar. Eu acho que o assunto é bastante empolgante e gostaria até que a gente participasse com quem está nos assistindo. Hoje eu consegui abrir aqui, Técio, e estou vendo aqui a participação de muitos colegas e muitas pessoas que também não são da área jurídica, né? Professores aqui respeitados, juízes. E se alguém quiser discutir o assunto com a gente aqui, a gente faz o bate-bola e vamos para frente, vamos discutir com eles também, para isso aqui ser animado. Volto para você, amigo.
Obrigado, Marcão. Vamos perceber que, efetivamente, este tema ele transcende, ele é transversal. Esse tema certamente será objeto de muitas discussões. Nós não vamos poder nos afastar dessas discussões. Eu vejo que existem situações, existem circunstâncias referentes à própria existência do nexo causal entre a doença e a eventual responsabilidade daí decorrente ao empregador, existem as questões relacionadas com a questão previdenciária, mas vejam, vejam que como nós estamos, a meu juízo, identificando a extensão desse debate. A mim parece, numa primeira leitura, que o artigo 29 da MP, ele simplesmente evidenciou a questão do nexo causal. E aí, a mim parece que, no primeiro momento, a ideia do legislador provisório aqui foi tratar simplesmente, tão somente, da questão do benefício previdenciário. Engraçado que, no primeiro momento, a leitura que eu fiz foi nesse sentido. Exatamente porque, perceba, se estamos diante de um fenômeno em que a lei previdenciária não considera acidente de trabalho, talvez seja precipitado falar, inclusive, de uma responsabilidade do empregador. Perceba, se a responsabilidade do empregador decorre de um acidente de trabalho e a lei diz que não é acidente de trabalho tal situação, talvez estejamos a discutir uma eventual responsabilidade, mas efetivamente nem mesmo a lei está definindo essa situação que nós estamos vivendo como um acidente. Então, vejam que o nível e a extensão do que nós estamos discutindo. Talvez, efetivamente, estamos aqui numa encruzilhada, digamos assim, porque, efetivamente, estamos trazendo alguns conceitos e não estamos, a meu juízo, tendo a capacidade de ver que o problema é muito grande, Marcos. Como você bem ponderou, existem questões relacionadas com as opções que fazemos que podem gerar consequências jurídicas muito graves. O Fabiano muito bem pontuou também que essa compreensão, a compreensão desse sistema de proteção social, de um lado, e de outro, a questão da responsabilidade do empregador, são sistemas que, usualmente, no âmbito do judiciário trabalhista, lidamos na perspectiva de que um está, eu vou usar uma expressão, amarrado ao outro, porque usualmente entendemos que a existência do acidente de trabalho ele ocasiona o dever de indenizar por parte do empregador, mas percebamos que, neste momento, em prevalecendo a compreensão da legislação previdenciária, estamos diante de um evento de saúde que não é considerado pela lei como acidente de trabalho. Então, veja como muda completamente a nossa perspectiva se entendermos nesse sentido. Ou seja, veja que se tornou muito mais complexo do que parecia a discussão. De modo que, veja, Marcos, que nós, e Fabiano, como nós estamos em mares revoltos, né? E talvez por esses mares serem tão revoltos mesmo, é que estamos aqui acompanhando que está o nosso chat está bombando. E o pessoal está perguntando aqui, por exemplo, doutor Fabiano já tratou do caso dos profissionais de saúde, mas, por exemplo, diz o seguinte,
a colega Mariana Castelo Branco diz, olha, aí quando o empregado tem mais de um vínculo, como é que eu verifico a questão do nexo causal? E eu, doutor Fabiano, o que, é que você acha? Quando o empregado tem mais de um vínculo, como é que faz? Bem, professor Técio, tendo mais de um vínculo, eu acho que inicialmente nós temos que verificar as atividades de cada vínculo. Até para poder partir do pressuposto, analisar de forma bastante casuística se há uma presunção que aquela atividade for responsável pela patologia ou não. Suponhamos que o indivíduo seja professor de um curso de pós-graduação ou de uma graduação, suponhamos, e ele seria também médico de um hospital, da emergência de um hospital. Será que nós não poderíamos, a depender da circunstância do caso concreto, compreender que, na hipótese, na atividade de professor, o ônus seria da parte autora, do próprio trabalhador, e na atividade médica, o ônus seria da empresa, do hospital? Eu imagino que nós teríamos que analisar de forma casuística e individualizada, até para apurar de forma bastante justa essa responsabilidade. Pois é. Olha, Marcão, aí outra dúvida que surgiu aqui desse contexto é como a colega Giovana Peixoto diz assim, como hoje avaliar se o empregado adquiriu a doença através do ambiente de trabalho, tendo em vista que a transmissão se tornou comunitária? Ou seja, como é que a gente vai conseguir estabelecer um nexo de causalidade quando efetivamente estamos diante de uma situação de transmissão comunitária? E aqui eu vou dar citar dois exemplos muito próximos. Eu tenho um amigo muito próximo, colega advogado, que estava em casa e saía tão somente para a padaria e para a farmácia. E está com Covid-19, testou positivo com Covid-19. E tem uma prima de minha esposa que esteve submetida a no ambiente de trabalho, eram 3 colegas. A primeira teve os sintomas do Covid-19, fez o teste, há uma questão do limite de dias em relação ao teste, o teste deu positivo para a Covid. As outras 2, inclusive a prima de minha esposa, tiveram os mesmos sintomas da primeira, mas diante do teste que fora realizado, o novo teste indicou que não haveria a contaminação pelo Covid, ou seja, estamos provavelmente diante de um falso negativo, embora ela tenha ficado doente com os mesmos sintomas da primeira. Vejam a riqueza da vida como nos mostra. Como é que a gente avalia aí essa questão do nexo? Como é que a gente consegue demonstrar isso, Tomar? Doutor Técio, olha, que coisa bonita é o direito, né? A vida vem, nos mostra várias novidades, né? E as regras já existentes é que precisam dizer para que vieram, né? Para serem interpretadas diante da nova realidade. Primeira coisa, eu queria mandar um beijo para a Gil, que é a Giovana Peixoto, que você falou, colega nossa advogada, muito competente, uma amiga de muito tempo. Obrigado pela presença e pela pergunta. E a prova, amigo, é uma prova dificílima. E ela se torna ainda mais difícil com o tempo. Primeiro, nós não sabemos quase nada da doença, né? A transmissão, a possibilidade de transmissão são relatadas no dia a dia de uma maneira efetivamente completamente atrapalhada. Cada um profissional diz uma coisa. Todo dia eu tenho informações de cientistas, de médicos, pelo WhatsApp, que me mandam que não é assim que pega, que é assado que pega. Aí o seu amigo, por exemplo, foi para a padaria. Eu vou mais do que na padaria, eu venho trabalhar e não peguei, ele só foi ali. Ontem já me disseram que você pega recebendo as sacolas do delivery. Então, as formas são as mais diversas e ninguém sabe efetivamente como é. Então, de fato, Técio, a prova de que se adquiriu Covid-19 no ambiente de trabalho é muitíssimo difícil.
muitíssimo difícil, a não ser para as possibilidades dos profissionais de saúde, como o doutor Fabiano já citou, que efetivamente existe um risco grande de contaminação, mas eu tenho visto as notícias de que os hospitais tomam diversos cuidados, que os cuidados, inclusive, são estressantes, de tão difíceis de serem cumpridos, mas que estão sendo cumpridos pelos médicos, parece que passam 40 minutos higienizando para entrar, outros 40 para sair, usam vários equipamentos, né? E mesmo assim ainda adquirem a doença. Então, me parece que é aí mais fácil. Mas em outros ambientes de trabalho, nos restaurantes delivery, por exemplo, ou nas indústrias continuam funcionando, em serviços essenciais, em serviços que estão se tornando essenciais agora, né? Como barbearias, salões de beleza e outros, que o governo federal disse que eram essenciais e os municípios estão dizendo que não. Então, há um grande desacerto nisso e será difícil avaliar isso nos processos judiciais que tratem do tempo. Vai ser preciso muito cuidado. O histórico das pessoas envolvidas, histórico médico, vai ser importante aí, né? Se a pessoa tinha a doença ou não antes, se o empregador tinha doença, se o supervisor, se o colega de trabalho tinha doença e levou para o local de trabalho, se o empregador tomou os cuidados com os EPIs, com as informações que eu citei, se não tomou. Então, todas essas premissas aí vão ter que ser avaliadas em cada um dos processos, mas posso lhe dizer, com sinceridade da alma, eu vi Denise Piton falar disso aqui, a prova, se não é diabólica, é dificílima. Volto para você, amigo Técio. Doutor Fabiano, como não poderia deixar de ser, e estamos aqui com outras questões, nosso amigo Carlos Monteiro, Carlinhos, um abraço, querido, pergunta o seguinte: se o empregado e a família dele for toda contaminada também, há possibilidade de indenizações com pensões pelo tempo de vida de cada indivíduo que foi contaminado e eventualmente vier a falecer? O que é que você acha? Boa pergunta. Pergunta bastante difícil de ser respondida, sem dúvida. Antes, entretanto, eu queria fazer uma consideração que na minha fala eu acabei não me recordando de mencionar, mas que eu acho bastante relevante aqui, inclusive para responder essa indagação. Eu tenho visto muita discussão e a gente acaba, de alguma forma, direcionando para este caminho também, se trata de uma responsabilidade civil objetiva ou subjetiva do empregador em caso de contaminação pelo Covid-19 durante a relação de trabalho. Entretanto, penso aqui, professor Marcos, penso, professor Técio, e todos que nos acompanham, que, na verdade, antes se apurar se a responsabilidade civil é de natureza objetiva ou subjetiva, nós estamos diante de uma presunção legal de ausência de nexo causal. Então, antes de se analisar se a responsabilidade é objetiva, ou seja, independe de culpa ou dolo, há uma presunção legal de ausência de nexo causal. E não é necessário, na minha visão, analisar a existência de culpa ou dolo ou modalidade de responsabilidade civil se tiver presente o nexo de causalidade. Hoje, nada adianta verificar se houve culpa ou dolo ou se atividade de risco, se de pronto você identifica que aquela patologia não foi adquirida no ambiente de trabalho. Quanto à pergunta feita pela colega, eu penso que não é possível estabelecer esta relação, porque, de acordo com os princípios que regem a ideia da responsabilidade civil, o dano tem que ter sido causado de forma direta e imediata pelo ofensor. Então, será que a partir do momento que o trabalhador é lesado, que ele é vítima, não caberia também esse trabalhador, no ambiente domiciliar, tomar as devidas cautelas para que não houvesse a contaminação dos demais? Eu penso a primeiro plano, como nós já até mencionamos, é um tema que realmente vai merecer muitas reflexões e certamente nós iremos deparar com essa situação prática no nosso dia a dia, mas eu imagino aqui que nós estamos diante de uma situação em que o dano é indireto, que o nexo causal é indireto e não direto e imediato, ou seja, requisitos que, a princípio, são exigidos para fazer surgir a responsabilidade civil no âmbito do direito do trabalho.
Também, eu acho que seria possível estabelecer um nexo de causalidade entre a patologia e a atividade. Imaginemos uma situação em que o empregador permita que o empregado com sintomas do Covid-19 continue a prestar serviços. E nós estejamos nos referindo aqui a uma pequena empresa com 2 empregados, com 3 empregados. Ao exigir a prestação de serviços por um trabalhador sintomático da Covid-19, ou até exigir essa prestação de serviços, será que não ficaria mais fácil ao juiz, durante a distribuição do ônus da prova no curso do processo, atribuir o ônus da parte ré, por ter sido, digamos assim, um risco criado pela própria atividade empresarial, pelo próprio empregador, pelo próprio poder diretivo do empregador nessa situação? Passa a palavra para o professor Tércio. Bem, eu acho que essa matéria, de fato, nos gera uma série de questões. Eu estou nos colocando todos agora na roda, porque eu acho que essa matéria nos gera uma série de discussões. Eu tenho uma dúvida muito séria quanto à responsabilidade objetiva do empregador, mesmo quanto aos profissionais de saúde. Porque percebamos o seguinte, a regra da responsabilidade objetiva do empregador se dá para aquelas hipóteses em que a atividade ela possui um risco adicional, um risco acrescido, mas não existe, em razão desse risco acrescido, uma possibilidade de redução por parte do empregador. No caso das atividades de saúde, os treinamentos que os profissionais de saúde devem possuir, porque percebamos que quem exercita a saúde treina e faz disso o seu objeto de formação, ele treina para não ser um vetor de transmissão de doença. Então, o profissional de saúde ele é obrigado a ter a formação para não se contaminar e não contaminar os outros. Então, vejam que essa situação da responsabilidade objetiva, mesmo no âmbito dos profissionais de saúde, ela não é tão tranquila, na medida em que é exigido da própria pretensa vítima, no caso, do próprio acidentado, do trabalhador, aí no caso, que ele possua a formação para impedir-se de ser condenado, de ser contaminado, melhor dizendo. Então, eu vejo que as discussões aí são muito grandes. De outro lado, a gente também não pode ignorar que é o ônus do empregador a manutenção das condições de vida e de saúde do meio ambiente de trabalho. Então, é ônus, sim, do empregador essa manutenção, inclusive, no particular, o fornecimento dos equipamentos de proteção individual, os EPIs, inclusive a orientação quanto a protocolos de entrada e de saída do ambiente, de protocolo de atendimento, tudo isso, sem sombra de dúvidas, faz parte dos ônus do empregador. Mas, de fato, nós estamos aqui diante de um evento muito diferente, um evento muito relevante, em que seremos convidados, mais uma vez, nós da área jurídica, a refletir sobre o efeito previdenciário e ou trabalhista de determinados eventos relacionados à saúde dos empregados. Nesse contexto, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês entendem que, neste caso, é possível que haja o evento contaminação sem a responsabilização, sem a imputação de qualquer responsabilidade ao empregador? Eu faria essa pergunta para os dois, ou ao empregador e ao INSS, ao INSS como o destinatário aí dessa obrigação de manter o trabalhador lesado, digamos, com o gozo do benefício previdenciário. Vocês entendem que é possível a contaminação
de alguém pelo Covid sem que haja esse tipo de responsabilidade. E aí, ampliando a discussão, eu gostaria de pontuar que a contaminação pelo Covid pode se dar, inclusive, de forma assintomática, pode se dar de forma com pequenas restrições e pode, eventualmente, ocasionar um evento morte. Então, é uma doença que tem um espectro de atuação muito grande. Mas vocês percebem, vocês acham, qual é a opinião de vocês aí quanto a esse eventual não responsabilização por parte do empregador? O que é que vocês acham? Eu primeiro, doutor Fabiano. A roda está aberta. Então, eu vou aqui. Peraí, eles me ligaram. Está me vendo aí? Tá. Assim, sim. Eu acho que sim, a resposta é sim. Né? Efetivamente, pode não haver, possivelmente não há, na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, responsabilidade do empregador. Acho até que, mesmo considerando doença ocupacional, acho que a sua pergunta vai por aí, e o empregado receba o benefício previdenciário, efetivamente não haja responsabilização de outra natureza pelo empregador. Há essa possibilidade também. Né? Se o empregador não contribuiu de nenhuma forma para aquela doença, não tomou todas as cautelas possíveis e imagináveis para evitar que aquilo acontecesse, como você bem citou aí do profissional de saúde, que efetivamente é treinado para não pegar nenhum tipo de doença. Hoje se sabe que os protocolos são hiper rígidos, né, para isso, e ainda assim, efetivamente, se adquiriu, né, pode ter até sido no local de trabalho, né, mas eu acho que isso não gera de imediato a possibilidade de indenização. Tem que avaliar também o outro lado, que é o lado do prejuízo. Né? A doença tem um ciclo curto, a doença pode não trazer nenhum desconforto físico, a doença pode nem levar a pessoa a ficar de cama. Eu tenho um amigo, que eu não posso dar aquilo lá nome de jeito nenhum, porque ele não deixaria, mas que no início foi logo contaminado, viajou ao exterior, disse que não sentiu pouca coisa, a família dele também, né? Então não trouxe prejuízo algum à vida dele. Né? A preocupação talvez seja muito grande no evento morte ou quando a doença tem uma gravidade muito maior e possa trazer sequelas. Aí eu acho que tem que ser avaliado. Fora isso, eu entendo que o empregador não deva ser apenado de outra forma ou ser apenado de alguma forma pelo empregado ter adquirido a doença, mesmo que tenha sido no local de trabalho. Minha visão. Volto para você. Fabiano, o que é que você acha? Professor Tércio, eu acredito que a hipótese que você levantou é possível, mas pouco provável. Inicialmente, tem que lembrar que, de fato, é obrigação do empregador manter um ambiente saudável, isento de riscos. A ideia da prevenção, precaução, prevista lá no artigo 7º, inciso 22 da Constituição, artigo 225 também da própria Constituição. A ideia de que o ambiente de trabalho faz parte do ambiente global e, nessa questão especificamente do ambiente laboral, a obrigação é do empregador. Temos também a própria legislação previdenciária, artigo 19, parágrafo 1º, diz que a obrigação do empregador cumprir e fazer cumprir as normas de saúde, higiene e segurança do trabalho. Temos ainda o artigo 157 da CLT, que diz expressamente que cabe ao empregador adotar todas as medidas previstas nas normas regulamentadoras e demais normas que tratam sobre o tema, e que permite, no artigo 158 da CLT, que o empregado seja, inclusive, dispensado por justa causa, caso venha descumprir uma norma de saúde, higiene e segurança do trabalho. Então, entendo que, no particular, no que diz respeito ao meio ambiente do trabalho e as normas que cercam o tema, o empregador age aqui, de acordo com a lei, como uma espécie de garantidor. É a obrigação do empregador cumprir e fazer cumprir, inclusive atribuindo ao empregador também a possibilidade de dispensa por justa causa desse empregado faltoso. Agora, no que toca especificamente à responsabilidade civil, que a gente já tratou aqui, dependeria de ação, omissão, dano, nexo e causalidade, culpa ou dolo, no caso de responsabilidade civil objetiva, temos que lembrar que existem situações que fazem com que haja um rompimento do nexo causal. Entre tais situações, temos a chamada culpa exclusiva da vítima.
que é uma situação que rompe o nexo causal e, portanto, faz isentar o chamado dever de indenizar. Não permite que haja o nascimento da responsabilidade civil. Mas, em se tratando de profissional de saúde, a prova da culpa exclusiva da vítima, na minha visão, é algo extremamente difícil, embora não seja impossível. Mas, pegando esse gancho que você mencionou, é fato que, naturalmente, nós associamos a legislação previdenciária, a civil, a trabalhista, de sorte que poderíamos dizer que o acidente de trabalho promove a interface de forma muito forte aqui entre o direito do trabalho, previdenciário e trabalhista. Mas também não se desconhece, até pesquisei um pouco tempo atrás, uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que consta no informativo 155, em que a tese da empresa era o seguinte: o trabalhador adquiriu uma doença na relação de trabalho, disso não havia dúvida, o nexo causal. Também não se discutia o dano em si, a doença estava efetivamente comprovada, a culpa da empresa também estava efetivamente comprovada. Mas a alegação da empresa que foi levada ao Tribunal Superior foi o seguinte: embora haja patologia, não há incapacidade. E não havendo incapacidade, não preenche o requisito lá da lei previdenciária, que diz respeito à perturbação funcional, morte, perda da capacidade laborativa. Ou seja, que exige esse requisito da perda da capacidade laboral. E no caso específico, a doença não gerou qualquer incapacidade laboral. Ainda assim, o que decidiu o Tribunal Superior do Trabalho? Olha, de fato, não estamos diante de uma doença que pode ser considerada ocupacional para a lei previdenciária. Mas há de se aplicar aqui a ideia de responsabilidade civil, pois configurar um dano na relação de trabalho. Logo, há uma doença que não é acidente de trabalho, embora tenha ocorrido em razão do trabalho, que não gera incapacidade laboral, mas é passível de indenização. E nesse caso aqui, o Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão que condenou a empresa no pagamento de indenização por danos morais. Ou seja, embora haja uma inter-relação dos aspectos previdenciários, trabalhistas e indenizatórios, nem sempre vai haver uma necessária confluência desses elementos. Era isso. De fato, essa tese suscitada, Fabiano, eu acho muito interessante. Eu já tive a experiência de suscitar esta tese em juízo. Era exatamente a situação de uma pessoa que, sabidamente alérgica, era obrigada a manejar os arquivos da empresa sem nenhum equipamento de proteção, nenhuma máscara. A poeira daqueles arquivos fazia com que esta empregada tivesse crises recorrentes de sinusite. Então, no caso específico, não obstante essa empregada não tivesse sido considerada como uma acidentada do trabalho, nós sustentamos exatamente a existência de uma lesão aí de natureza moral em razão de um empregador não ter cumprido a sua parte da relação de emprego, não tendo disponibilizado para ela os equipamentos de proteção necessários a impedir esse tipo de lesão. De fato, os temas são ricos, as situações são variadíssimas. A gente já está partindo aí para 1 hora de conversa. Queria agradecer imensamente a vocês pela oportunidade. É sempre muito bom tê-los aqui em mais uma mesa redonda do nosso Instituto. Queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês para que a gente possa seguir. Fabiano, por favor. Bom, eu gostaria de agradecer pelo convite, agradecer a participação do professor Técio, agradecer a participação do professor Marcos, me colocar à disposição para possíveis debates de forma, inicialmente, telepresencial e futuramente de forma presencial. Dizer que esse tema, na minha visão, dos temas mais polêmicos e que, por certo, temos que tratar na nossa vida prática, no dia a dia. Então, ele merece ser estudado, merece ser analisado,
até para que, quando as ações de fato passarem a ser ajuizadas, nós tenhamos um mínimo de consenso, um mínimo de baliza de como tratar todas essas questões. Um abraço a todos e fico sempre à disposição. Professor Tércio, doutor Fabiano, agradeço demais aqui essa conversa. Eu tive hoje a sensação de que estávamos os três numa mesa aqui e conversando sobre o assunto. Foi muito prazeroso e recebendo talvez mensagens das outras pessoas para tratar do tema. Eu até brinquei ontem, né? Vamos nos divertir amanhã, e foi divertido demais a gente conseguir fazer com que o trabalho da gente leve informação e, ao mesmo tempo, nos dê prazer. Isso, para mim, é sensacional. Eu queria fazer um comentário sobre uma pergunta de Juliana. Juliana é uma professora também, advogada amiga nossa, que perguntou do dano em ricochete, né? A pergunta é muito pertinente, que é aquele dano que vai sendo gerado a terceiros, né? E, Ju, a gente discute isso daqui a pouquinho, porque eu achei massa a sua consideração, mas nós não temos mais tempo. E agradecer de novo, dizer às pessoas que sigam o IBDT, do nosso presidente Tércio, de todos nós, no YouTube, para que a gente tenha mais seguidores e consiga fazer isso com mais regularidade, de uma maneira bacana, para todo mundo ver. Estou vendo aqui no meu monitor do lado que, mais uma vez, a nossa live bombou, doutor Tércio. Isso é bom. Graças aí ao nosso doutor Fabiano e às suas explicações excelentes hoje que tivemos. Agradeço a oportunidade mais uma vez e estou à disposição quantas vezes precisar. Grande abraço. Obrigado, Marcos. É sempre um prazer tê-lo aqui. Efetivamente, essas nossas mesas redondas têm sido, através delas, tem sido possível conversarmos de forma muito aberta, muito franca, sobre uma série de aspectos, o que é, a essa altura, essencial para as nossas relações de trabalho. Eu agradeço imensamente a Fabiano pela sua presença, sua participação aqui na nossa mesa redonda do IBDT. É um prazer, Fabiano, tê-lo aqui. É um prazer tê-lo aqui tão próximo do IBDT. É sempre muito bom. Eu acho que a função do nosso instituto é, principalmente, servir como uma arena de ideias. O IBDT ele nasceu lá nos idos dos anos 40, juntamente com as próprias normas, a própria consolidação das normas da Lei do Trabalho, e surgiu através das mãos de Orlando Gomes, Martins Catarino, Josafá Marinho, Elcio Gottschalk, uma série de ícones, Pinho Pedreira, os ícones do direito do trabalho no Brasil e da Escola de Direito do Trabalho da Bahia. E penso que a ideia primordial do nosso instituto é termos debates assim, de alto nível, muita informação de qualidade, muita reflexão, e ainda que não cheguemos a consensos, ainda que os consensos sejam distantes, difíceis, como um tema como esse envolve, damos aqui mais uma vez a prova de que podemos tratar de direito de trabalho, podemos tratar de dissensos de uma forma razoável, de uma forma equilibrada, de uma forma capaz de traduzir as visões de todos, seja da magistratura, seja dos advogados, seja dos sindicatos, seja do Ministério Público, dos servidores, daqueles que vivem o nosso cotidiano lá no Justiça do Trabalho. De modo que eu agradeço imensamente a participação de vocês, agradeço imensamente a participação de todos lá no nosso chat do YouTube. Efetivamente bombou a nossa live de hoje, que não poderia ser diferente, com a presença de dois grandes amigos ilustres, Dr. Fabiano Veiga e Dr. Marcos Oliveira. Bem, meus amigos, muito obrigado. Vamos em frente, vamos em paz. Agradeço a todos. Fiquem com Deus. Um abraço para vocês. Amém, amigo. Um abraço. Um abraço.